Fala Vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro será uma verdadeira decisão. Isso porque o cargo de Maurício Barbieri está em xeque no Vasco e essa partida pode decidir totalmente tudo. Jogo logo contra o Flamengo, clássico dos milhões que acontecerá no estádio do Maracanã. A rivalidade entre os dois clubes vai aumentar ainda mais com toda a atenção pelos lados de São Januário. Os torcedores do Vasco aguardam que a equipe demonstre um melhor resultado e um melhor desempenho nesta partida, se tratando de um clássico, para que consiga voltar a vencer. Após muita pressão, logo depois da derrota para o Fortaleza, mais uma do Vasco no Campeonato Brasileiro, ficou-se decidido por parte dos diretores vascaínos na manutenção do técnico para próximo jogo que terá compromisso no Campeonato Brasileiro justamente neste clássico. Com a permanência sendo dada, o treinador fica ainda mais pressionado para vencer essa partida diante do seu maior rival. Caso de uma derrota, complicaria ainda mais todo o bastidor vascaíno e a permanência do treinador. Para o Vasco, esse clássico terá um significado ainda mais especial. Além da rivalidade, a equipe precisa muito de uma vitória para melhorar sua posição atual na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Os pontos conquistados nesse clássico podem ser decisivos para o futuro da equipe no Campeonato Nacional. A pressão sobre o técnico Maurício Barbieri torna ele colocando em uma situação cada vez mais delicada. Os resultados recentes têm sido muito abaixo do esperado, e isso, é claro, traz uma grande pressão, se tratando do Vasco com uma enorme torcida e que esperava um campeonato totalmente diferente do que está havendo atualmente, com um desempenho péssimo principalmente neste atual mês de maio. Especula-se ainda que este próximo jogo diante do clássico seja o jogo-chave para que o Vasco tome ou não a decisão de permanecer com o técnico. Caso ele não consiga um bom desempenho no clássico contra o rival, a diretoria poderá optar por uma troca de imediato já na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo neste início de Brasileirão, o Vasco já está figurando entre as piores equipes do campeonato, onde já amarga também a presença na zona de rebaixamento. A situação do Vasco no Campeonato Nacional neste início de ano se torna delicada jogo após jogo, pois a equipe não consegue demonstrar uma evolução e nem sequer se recuperar na tabela de classificação. Diante dessa realidade, a diretoria do clube busca algumas soluções urgentes e busca também uma reunião juntamente com executivos da 777 Partners de maneira emergencial para saber mais sobre as atitudes que deverão ser tomadas para contornar toda essa situação. O início de Campeonato Brasileiro até aqui é bem abaixo do que se era esperado, ainda mais por todo o investimento que foi feito, mais de 100 milhões de reais para a equipe ser principalmente montada neste primeiro momento, mas nem sequer conseguiu resultados equivalentes a todo esse investimento. Além de todo esse investimento, o Vasco tem apenas uma competição em seu calendário. É isso aí, a situação fica ainda mais delicada justamente por esse fato. Diferente de outros clubes que participam de competições paralelas, o Vasco tem mais tempo para se preparar e também focar exclusivamente na disputa do Brasileirão. No entanto, os resultados não estão nem correspondendo às expectativas, o que levanta ainda mais questionamentos sobre a gestão técnica e também a opção pela contratação de alguns jogadores. Tendo menos competições a se jogar, o Vasco também tem um calendário menos apertado. Era ser esperado que assim a equipe tivesse mais tempo e conseguisse progredir nos aspectos táticos e técnicos, além do físico, além de proporcionar um descanso mais adequado aos seus jogadores devido ao intervalo maior de jogos.
No entanto, os resultados em campo não mostram nada disso. Devido a toda essa situação preocupante, a diretoria do Vasco já agiu para marcar uma reunião de emergência juntamente com os executivos da 777 Partners. Um comunicado por parte da diretoria foi enviado, considerando a atual situação alarmante do time de futebol do Vasco no atual Brasileirão e todas as dificuldades de pagar pontualmente algumas obrigações, nós, como os representantes do Vasco, gostaríamos de convocar uma reunião de forma emergencial do Conselho o mais rápido possível, antes da data que está marcada para 21 de junho, para se discutir alguns temas, fecha aspas, diz ainda um pouco do trecho do ofício que foi enviado. Mês de junho contará com o Vasco ainda com mais tempo para realizar treinamentos e descanso. A equipe Cruz Maltina só terá 4 partidas para conseguir reverter a situação. A primeira, contra o Flamengo, já acontece na próxima segunda-feira. A segunda contra o Internacional fora de casa. A terceira contra o Goiás dentro de sua casa. E a quarta, para fechar este mês, dia 26, contra o Cuiabá, também dentro de casa. Uma sequência importante desses 2 últimos jogos citados contra Goiás e Cuiabá, que são equipes que podem estar brigando na parte de baixo da tabela. Assim, o Vasco poderia engatar uma sequência justamente contra adversários que são importantes para estar escapando dessa primeira briga em que o Vasco foi colocado no Brasileirão. É praticamente a distância de uma semana a cada jogo. Assim, o Vasco teria muito mais tempo e, em caso de uma troca de treinador, este espaço de tempo de um jogo para o outro seria importante para a implementação de um novo trabalho, caso Maurício Barbieri não prossiga para a sequência do trabalho no Vasco. O mês de maio contou ainda com 6 partidas onde o Vasco esteve atuando, a última no último final de semana contra o Fortaleza. Um mês péssimo para o Cruz Maltino, que em 6 jogos não conseguiu vencer nenhum, perdeu ainda 4 partidas e esteve empatando 2. O início do Campeonato Brasileiro, com uma vitória e também empate contra equipes que brigarão na parte de cima da tabela, fez o Vasco tornar a situação um pouco mais promissora. De lá para cá, isso se reverteu e o Gigante da Colina chegou até a zona de rebaixamento no atual momento do Brasileirão de 2023. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.